meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, sou advogado especializado na defesa dos contribuintes contra processos que envolvem cobranças tributárias. Também sou especializado em direito do trabalho e hoje eu estou aqui para conversar sobre um tema muito especial que é sobre a defesa nas cobranças tributárias. Afinal de contas, como é que nós podemos fazer a melhor defesa possível nos processos que envolvem cobranças tributárias? Então, peço que você fique comigo até o final desse vídeo, são informações valiosas e desde já nos acompanhe nas redes sociais para conteúdos parecidos com este, tá bom? Afinal de contas, como se defender nos processos que envolvem cobranças tributárias? A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é o seguinte: o Brasil ele é um país plurifederativo, ou seja, nós temos vários estados dentro de um mesmo estado. Temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tá? Cada um com seus respectivos interesses. A União tem interesse em âmbito nacional, os estados resguardam interesses em âmbito regional e também os municípios têm interesses em âmbito local. Isso é relevante na medida em que se tem impostos em âmbito nacional, a exemplo do IPI, a exemplo dos impostos de importação, de exportação, imposto de renda de pessoa física, imposto de renda de pessoa jurídica. Os estados, eles dialogam com interesses em âmbito regional, consequentemente tem impostos em âmbito regional, como é o caso do ICMS, como é o caso do IPVA, do ITCMD e assim também os municípios. Então, todo mundo compreende que a nossa carga tributária ela é uma das mais elevadas do mundo e, consequentemente, os cidadãos brasileiros são obrigados a, volta e meia, pagarem impostos, taxas, contribuições de melhoria sobre vários serviços, sobre várias operações, hipóteses de incidência que tem cotidianamente. E para isso, é necessário sim um mecanismo de defesa, de compreensão, até porque muitas pessoas deixam isso de lado na hora de se defender das cobranças tributárias. E com esse vídeo eu quero aclarar um pouco a mente dos meus amigos para ver como é possível sim você reduzir a margem de pagamento de tributos e fazer uma excelente defesa nos processos de cobrança tributária. Se você já recebeu uma multa de trânsito, se você já recebeu um comprovante de pagamento do IPTU, se você já recebeu ou já precisou fazer o pagamento do IPVA, você está sabendo o que eu estou querendo me referir aqui. Cada entidade federativa ela possui os seus respectivos impostos, suas respectivas taxas e suas respectivas contribuições, que devem ser pagas de acordo com cada interesse, seja ele em âmbito nacional, regional ou a nível local. E um fato importante que você precisa compreender é que essas cobranças tributárias elas têm basicamente duas fases: a fase administrativa e a fase judicial. A fase administrativa é aquela na qual você tem a possibilidade de discutir aquela exação, aquele imposto, aquela taxa, aquela multa que está sendo cobrada administrativamente, impugnar aquele imposto que está sendo cobrado, impugnar aquele auto de infração, recorrer até as fases em âmbito administrativo, até o final, a definição do mérito da cobrança administrativa, e existe a fase judicial, onde o contribuinte ele pode, seja ser um sujeito passivo em um processo de execução fiscal, ou até mesmo ser um sujeito ativo em uma ação anulatória, em uma ação que discuta a validade daquela cobrança tributária, entre outros. E aqui eu quero dar 3 dicas iniciais para que você faça a melhor defesa possível e quem sabe até extinguir o seu processo, a sua cobrança tributária, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial. A primeira dica é o seguinte: estar atentos aos prazos de recursos e impugnações. Tá? Muitas pessoas recebem autos de infração na sua residência e não se dão conta de fazer uma impugnação ou um recurso administrativo no prazo que foi estipulado naquele próprio auto de infração. Porque é o seguinte: quando a gente recorre administrativamente, a cobrança ela fica com a exigibilidade suspensa até a definição
dessa impugnação ou deste recurso que foi protocolado. Isso envolve suspender a exigibilidade daquela cobrança tributária. Então, até que se haja a definição do mérito daquele recurso que você protocolou administrativamente, este recurso, essa exigibilidade do recurso, ou seja, a exigência por parte, seja da União, da Receita Estadual ou do município, esta exigência fica suspensa até a definição do mérito deste recurso, até a definição por parte da junta competente, da coordenação competente, da comissão competente para o julgamento daquele recurso. Isso é importante, o recurso, para quê? Para que o contribuinte ele tenha fôlego e que possa também discutir elementos de fundo daquele auto de infração que lhe foi imputado. Então, suspender é bom para isso, é bom para o contribuinte, seja o contribuinte pessoa física ou pessoa jurídica, porque dá um fôlego, dá uma reestruturação para a empresa e você pode ainda discutir elementos dessa cobrança tributária. A cobrança tributária, assim como qualquer outra, passa a ser exigível a partir da data do vencimento. Isso é uma outra coisa muito importante que a gente precisa observar. A partir de quando se pode exigir um determinado pagamento de um tributo, de uma conta, etc. Toda cobrança tributária ela só pode ser exigível a partir do seu vencimento. Então, se o vencimento é dia 15, tá? Então você tem até o dia 15 para fazer o pagamento. A partir do dia 16, que não houve o pagamento, então você, naquele momento, é o que a gente chama no âmbito técnico de constituição definitiva do crédito tributário. Ou seja, a partir daquele momento, aquele crédito, seja da Receita Federal, seja da Receita Estadual, seja da Receita Municipal ou qualquer entidade da administração pública direta e indireta, ele passa a ser exigível ao sujeito passivo, que é o contribuinte, seja esse contribuinte uma pessoa física, seja esse contribuinte uma pessoa jurídica. Então, a partir do vencimento é que começa, inclusive, a contagem do prazo prescricional para a exigência desse tributo. Quando você recorre administrativamente, este prazo ele fica suspenso até a definição da questão a qual está sendo objeto de recurso ou de impugnação. Por isso que é tão importante você exercer esse direito de defesa já apresentando o recurso. Essa foi a primeira dica. Tá? A segunda dica é o seguinte: analisar o documento de cobrança que foi encaminhado. Será que ele foi encaminhado para o endereço correto? Será que ele foi encaminhado para o endereço que não existe mais? Ou será que foi encaminhado para o endereço que já não faz parte da qualificação daquele sujeito passivo, né, daquele contribuinte? Será que a própria administração já tem uma documentação na qual prova que o endereço que foi enviado o auto de infração anterior já não reside mais aquele contribuinte ou aquela pessoa jurídica ou aquela pessoa física? Tá? Então é muito importante analisar o auto que foi encaminhado. É muito importante analisar a cobrança que foi encaminhada, se tem alguma questão de fundo. Por exemplo, a qualificação técnica, por exemplo, se aquele endereço está correto, se realmente o sujeito passivo é aquele, se há uma ilegitimidade de parte, se há a existência de uma prescrição, se há a existência de uma decadência, a prescrição, ainda que ela seja parcial, se existe uma prescrição parcial naquele processo, se a base de cálculo daquele respectivo tributo ela foi mensurada da forma adequada, se a alíquota a qual está sendo objeto da exigência ela foi aplicada conforme a base de cálculo correta. Então tudo isso precisa ser objeto de análise daquele documento de cobrança que você recebeu em casa. Então a segunda dica é analisar minuciosamente o documento que foi encaminhado e se existe alguma questão de fundo, como ilegitimidade da parte, decadência, prescrição, ainda que a prescrição seja parcial, tá certo? Isso tudo tem que ser feito com uma análise muito acurada desse documento de cobrança. E a terceira e última dica que eu gostaria de passar é o seguinte: contrate um bom profissional, um profissional técnico que tenha habilidade de enfrentar aquele documento de cobrança, de fazer um recurso administrativo, de verificar a possibilidade de uma situação de prescrição, ainda que essa prescrição seja parcial, que tenha a habilidade, por exemplo, de verificar a legitimidade daquele contribuinte, daquele sujeito passivo, que ele possa acompanhar esse processo tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial, porque a presença de um técnico ela é fundamental, seja para até mesmo extinguir uma cobrança tributária,
né, porque existem muitos processos que são efetivados e que já estão prescritos, seja uma prescrição antecedente, seja uma prescrição intercorrente, até mesmo no âmbito administrativo, né, e até mesmo, quem sabe, minorar aquela quantia de tributo se for comprovado, por exemplo, que a base de cálculo foi aplicada de forma equivocada. Então, tudo isso serve para se dar uma definição muito importante e sobre como se defender nos processos que envolvem cobranças tributárias. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os seus amigos, deixe o seu gostei aqui no nosso vídeo, porque nos ajuda também a ajudar outras pessoas. E também me siga lá nas redes sociais, no meu Instagram, porque lá eu compartilho muitos conteúdos como este aqui, tá bom? Um forte abraço a todos, a gente vai se ver nos próximos vídeos. Tchau!